Será que Deus me perdoa mesmo? Eu acho que eu fui longe demais. O meu pecado é muito grande. Como sentir que realmente fui perdoado? O que é o arrependimento, o verdadeiro arrependimento? Será que realmente Deus perdoa os meus pecados, mesmo eu pecando dia após dia e caindo? Como funciona o perdão de Deus? Como ele realmente nos perdoa? Será que eu posso confiar? O que é arrependimento? Nós vamos falar sobre isso hoje, que são os capítulos 3 e 4 aqui do livro Caminho a Cristo. Eu uso essa versão comentada pelo pastor Bullion, que é uma versão mais atual, uma linguagem mais moderna, de fácil entendimento, mas nós vamos estudar esses dois capítulos com o pastor Daniel. Eu vou chamar ele aqui. Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia, tem uma mineirinha aqui, eu vi de Lavras. Bom dia, sejam bem-vindos. Eu falo um pouquinho com vocês, né, quando eu abro uma live, mas quem sabe eu abro uma live com esse intuito numa próxima vez, tá bom? Muito querido, vocês vão amar ouvi-lo. Bom dia, amiga. Bom dia, pastor. Tudo bem? Bom, bom dia, Simone. Bom dia a todos também que estão entrando aí. Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Muito Prazer estar contigo aqui, bom. com o Prazer é pessoal aí meu. participando. Prazer é meu. Muito obrigado por aceitar meu convite. Imagina, Um eu prazer agradeço muito o revê-lo. convite. Um prazer revê-lo. Nós nos conhecemos pessoalmente no Sim, NASP, em junho, né? Quando eu estive sim, aí. Pastor, fala um pouquinho para as pessoas que não te conhecem, quem é você, onde você atua tá bom. e para que as pessoas possam te conhecer. Bom, eu não tenho nem muito o que falar, né? Mas meu nome é Daniel, né? Eu trabalho aqui na Igreja do NASP São Paulo, né? É uma igreja adventista, sou pastor adventista há 7 anos completos já, né? E nós nos conhecemos quando a gente teve uma programação especial aqui, né? A gente teve uma vigília, né? Um programa assim especial com uma série de palestras e convidados especiais. E a Simone foi uma das nossas convidadas, né? Da nossa igreja, junto com a Karina, enfim. E foi muito legal, né? Foi muito significativo. Foi lá que nós nos conhecemos e desde lá, de verdade, assim, eu fico muito, assim, encantado com seu testemunho de coração, né? Eu vejo aí sua dedicação para com as coisas de Deus e a gente fica impressionado. Deus seja louvado, viu, Simone, pela sua vida e o trabalho que você faz. Amém. Muito obrigada, pastor. E eu tava até para comentar esses dias, eu vou postar aquele sermão que você fez naquele sábado Ah, dos cristãos disfarçados. Foi fantástico. Vou deixar nos stories depois dessa live, vocês precisam assistir, porque foi realmente assim impactante. Nós não podemos ficar disfarçados, né? E pastor, vamos falar hoje. Esse capítulo 3 aqui e 4 daria assim umas 10 lives. sim, muita coisa. Porque esse tema do perdão e do arrependimento e dos, assim, nos sentirmos é, não perdoados, né? Aquela culpa que a gente carrega. Será que eu tô perdoado? Será que eu pequei contra o Espírito Santo? Eu não consigo me arrepender, eu não consigo abandonar o pecado. Isso rende muito, é tema para muita live, para muito sermão, mas a gente vai Sim, tentar com certeza. condensar aqui e passar a mensagem para que vocês possam compreender. Como eu digo, não é só quem lê esse livro que pode assistir a live, porque é um estudo bíblico praticamente, né? Sim, Esses capítulos aqui. Então, aqui nesse capítulo 3, ela vai falar sobre mudança de rumo, sobre como nós alcançamos o perdão de Deus, qual é a nossa parte para alcançar o perdão de Deus, o uhum, que eu preciso fazer para ser perdoado. sim, E a primeira coisa que ela destaca aqui, aí eu quero que você fale mais sobre isso, é o arrependimento. sim, A Bíblia fala que nós precisamos nos arrepender. Arrependam-se dos vossos pecados, né? Então, o primeiro movimento que tem que haver no nosso coração para alcançar o pecado é o arrependimento. Seria sim, isso, pastor? Nós temos que nos arrepender.
E o que que é o arrependimento? E ela fala aqui de uma forma assim muito simples e bem clara, né? Que o arrependimento é aquela convicção de que você magoou, entristeceu o coração de Deus e você se Uhum. arrepende por isso. Sabe assim, quando, por exemplo, eu percebo quando o João, meu filho, eu tenho um filho de 15 anos, quando ele se arrepende de algo que ele fez, porque ele percebe que me entristeceu. Ele Uhum. percebe que ele me desapontou, que ele fez algo que eu não esperava dele, então ele percebe a minha tristeza sem eu ter que falar nada. E aí ele fala, putz, errei, não devia ter feito isso. Então o arrependimento é essa convicção dessa clareza de que você magoou o coração de Deus, de que Sim. você fez o que não agradou a Deus, né? Não honrou a Deus. Sim. Então, esse é o primeiro ponto do arrependimento, nessa tristeza pelo pecado e o afastamento dele. Tá aqui no comecinho do capítulo. Minha amiga falou assim, fala as páginas de onde você tá lendo, que eu quero ir lá grifar. Então, na página 26 deste aqui. O arrependimento é essa tristeza pelo pecado e o afastamento dele. Eu quero muito que você fale disso, pastor, porque Tá bom. o afastamento do pecado é algo importante, né? A gente se arrepende, a gente pede perdão, mas a gente continua ali, né? Naquele ambiente que te leva a pecar. Sim. O Sim. importante é a gente se afastar dele, né? É assim, Simone, eu poderia rapidamente só construir Sim, uma por linha favor. de pensamento, por Pode. gentileza? Sim. Assim, em primeiro lugar, né, Ellen White nesse livro ela é fantástica, né? Uma pessoa que não tinha nem o estudo básico completo, né? Escrever mais de 100 mil páginas com uma clareza e uma profundidade tão grande, isso aí só pode vir de Deus de fato, né? Sim. Mas assim, eu acho que em primeiro lugar a gente precisa compreender a malignidade do pecado, né? Que é aquilo que ofende o coração de Deus e aquilo do qual nós devemos nos arrepender, né? A malignidade do pecado. O pecado é algo realmente muito, assim, como que a gente poderia dizer? É algo muito profundo, é muito arraigado, não é simplesmente uma ação ruim, mas até as motivações que levaram a essa ação ruim, né? É o problema dos fariseus, por exemplo. Muitas vezes a prática nem era errada, o problema era a intenção, a motivação da prática. Então, por exemplo, eu sou pastor, né? Eu posso estar pregando e pecando ao mesmo tempo. Ah, mas pregar não é uma coisa muito boa? É claro que é, mas se a motivação para a pregação for, por exemplo, o orgulho próprio, o orgulho pessoal e uma série de outras coisas mais, eu estou pecando, né? E talvez seja um pecado até pior do que o pecado descarado. Ela diz até em certos momentos aí, né, do capítulo 13 isso. Então, por isso que o pecado é algo realmente terrível. Alguns até dizem que, né, Simone e todos aqueles que estão nos acompanhando, que provavelmente a única doutrina que nós podemos comprovar, assim, a olho nu da Bíblia é a doutrina do pecado. E é um fato, é só você olhar para o mundo ao nosso redor, né? Você pega dois bebês, imagina, Simone, duas criancinhas ali com 1 ano e pouquinho, quando elas começam a ter percepção de que elas existem de fato. Você põe uma na frente da outra e você põe um brinquedo no meio. O que é que vai dar? Briga. Da briga, né? Elas vão se arranhar, vão se morder. Quantas crianças não voltam até sangrando da creche, né? E a questão é, que mãe que ensina o filho a fazer isso? Praticamente nenhuma, né? Isso já nasce conosco. Todos nós somos assim, né? Então isso é pecado. É o que vem arraigado, né? Tá no nosso sangue, na nossa genética, no nosso DNA. E é algo que de fato nos separa de Deus. Profundamente nos separa de Deus, né? É o que a Bíblia nos ensina o tempo todo. E é o que ofende o coração de Deus, como você falou. Então, assim, quando a gente começa a perceber, para que a gente chegue ao arrependimento, que a nossa condição como seres humanos é uma condição de fato terrível diante do Senhor, até vou usar um termo aqui, né, simples assim, mas é que nós estamos lascados de fato, é isso que tem que nos levar ao arrependimento. A gente tem que perceber a malignidade do pecado e o quão distantes, né, nós estamos do Senhor. Mas assim, não é para a gente também se preocupar e cair no desespero. É muito mais fácil a gente se salvar do que a gente se perder. Nem se compara, né? Até no final a gente poderia falar um pouquinho mais disso. Mas uma pergunta que pode surgir, né? Há perdão para aquele que verdadeiramente se arrepende? De fato há perdão? Será que, como você mesma falou, né, Simone, eu não fui muito longe? Será que eu não exagerei? Será que o meu caso já não é perdido? A gente pode ter certeza que não. Romanos 6:23
Romanos, provavelmente o escrito cristão aí mais influente, né, do período moderno do cristianismo, digamos assim, foi a base para Martim Lutero, né, na Reforma Protestante, outras coisas mais. Lá em Romanos 6:23, a Bíblia diz assim, ó, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A gente poderia até substituir por outros termos, né? Mas o dom gratuito de Deus é o perdão dos nossos pecados e a vida eterna em Cristo Jesus. Deus nos concede isso de graça. Quando a gente parar para pensar um pouquinho, Simone, se eu estiver falando muito, eu falo Não, muito, por viu? favor, Você me continue. corrige aí. Não, continue. Mas assim, em muitas culturas, né, ao redor de todo mundo, os números, eles podem expressar mais do que meramente numerais, né? Os números também expressam significados, conceitos, nuances, ideias também, né? Na nossa cultura aqui do Brasil, por exemplo, né? Se a gente disser assim, ó, a Simone é uma pessoa 10, o que que isso significa? A Simone é uma pessoa legal, né? Uma pessoa bacana. Sim. Se a gente disser assim, sei lá, meu carro é um carro hoje no mercado atual aí de quinta categoria, olha aí o número, quinta categoria, significa que é um carro mais ou menos, né? Se a Uhum. gente disser assim, fulano, ciclano, ou é 8 ou é 80. É uma pessoa meio extremada, né? É, Tanto de um lado quanto do outro, não tem muito equilíbrio. Então, os números expressam ideias. E acontece que não é somente na nossa cultura, na cultura bíblica também, né? Há vários números que expressam ideias dentro do espaço temporal bíblico. A gente poderia citar um número em especial, que é o número 7, né? Então, biblicamente falando, todas as vezes que o número 7 é utilizado na Bíblia, ele traz consigo duas ideias especiais: ideia de completude e ideia de perfeição. Completude e perfeição. Praticamente todas as vezes que o número 7 é usado na Bíblia. Deus criou o mundo em quanto tempo? 7 7 dias. dias, ideia de completude, né? Deus abençoou e santificou qual dos dias da semana? No O sétimo dia. sétimo. Ideia de perfeição. Né? A Bíblia fala que quando Israel estava em guerra contra Jericó, os muros da cidade eram muito altos, o povo de Israel era meio camponês ainda, eles não conseguiriam ganhar aquela batalha. E Deus, de acordo com a Bíblia, empreendeu ali uma tática infalível, né? Eles deveriam usar 7 sacerdotes que levariam 7 trombetas e eles iriam rodear a cidade por 7 vezes. E Sim. os muros caíram, né? E Deus deu vitória para Israel. A Bíblia fala que Sansão, que era o homem mais forte que já existiu, né? Sansão tinha um cabelo grande e a força dele iria se manter enquanto ele tivesse os seus cabelos grandes, porque era um pacto que ele tinha com Deus, né? E o cabelo dele tinha quantas tranças? 7 tranças, né? E a Jesus pediu que nós perdoássemos quantas vezes os nossos semelhantes, né? 70 vezes 7. Então é a ideia de completude e perfeição, ou seja, perdoar sempre. Não é no sentido esotérico, né? O número 7 é um número esotérico, essas coisas. Não, é apenas uma figura de linguagem para se expressar uma ideia. É, e sabe o que é interessante nesse sentido, Simone? Uma vez eu li num livro chamado. Meu pai, Simone, me fugiu o nome do livro agora. O Incomparável Jesus Cristo, Doutor Ah, Amin Rodor. É bem curtinho, você uhum. lê de uma vez, assim, né? Eu tenho aqui, Você link. tem? Nossa, Tem. é muito legal esse livro. Vale a pena para aqueles que estão nos acompanhando também, se quiserem. E lá nesse livro ele diz o seguinte, ó, que o sacrifício de Jesus por nós, ele foi tão completo e tão perfeito, mas tão completo e tão perfeito na cruz do Calvário para nos disponibilizar perdão, que anatomicamente falando, o corpo de Jesus, ele foi ferido em 7 partes diferentes, em 7 partes distintas. Ele sangrou de 7 partes, atestando de fato um sacrifício completo e perfeito. Obviamente que esse argumento ele é muito mais homilético do que exegético, né? A Uhum. gente sabe. Mas o pensamento não deixa de ser profundo, né? E aí ele até soma no final, né? Ó, em primeiro lugar, as suas 2 mãos foram perfuradas pelos cravos romanos, né? Cravos de 20 centímetros, mais ou menos, que ao entrarem assim na carne, eles rompiam nervos, tendões, músculos. Imagina a dor de Jesus, a agonia que ele passou, né? E tudo isso para quê? Para que o sangue que jorrasse das mãos dele pudesse perfeitamente, né, completamente purificar as nossas mãos. Né? Em outras palavras, as nossas obras, más obras que nós empreendemos, todos nós já empreendemos, mas o sangue dele pode nos purificar. Em segundo lugar, os pés de Jesus também foram perfurados pelos cravos romanos, né? De 20 centímetros também, imagina a agonia. Tudo isso para quê? Para que o sangue que jorrasse dos pés de Jesus pudesse verdadeiramente purificar os nossos pés. Em outras palavras, os nossos caminhos, né? Maus caminhos que todos nós também, hora ou outra, empreendemos, né? Que todos nós percorremos as nossas sendas, trilhas, mas o sangue que jorrou dos pés de Jesus pode nos purificar.
Em terceiro lugar, suas costas foram feridas, né, pelos chicotes romanos. Os chicotes eram feitos com tiras de couro. Nas pontas eles levavam pedaços de ossos, de madeira e de metal. Aquilo pegava na carne e, pela violência dos soldados, tirava pedaços, né? Tudo isso para quê? Para que o sangue que jorrou das costas de Jesus pudesse verdadeiramente purificar as nossas costas. Em outras palavras, os nossos fardos, a culpa que muitas vezes a gente carrega, mas o sangue dele pode nos purificar. Em quarto lugar, de acordo com a Bíblia, a sua fronte também sangrou, né? A sua testa, ela foi aviltada, né? Pelos espinhos, da coroa de espinhos que os romanos colocaram ali em atitude de zombaria, né? Então tente imaginar o rei do universo, né? Sendo humilhado daquela maneira, né? Tudo isso para quê? Para que o sangue que jorrasse da fronte de Jesus pudesse purificar a nossa fronte. Em outras palavras, os nossos pensamentos, maus planos, que todos nós também, hora ou outra, empreendemos, né? Mas o Sim. sangue dele pode verdadeiramente nos purificar. E, em último lugar, o seu coração sangrou. Há legistas, né, que baseados aí é, em, enfim, em estudos analisando os evangelhos sobre a morte de Jesus, eles dizem que Jesus ele morreu por conta de um colapso cardíaco. Seu coração teve um colapso, né? Em outras palavras, seu coração também sangrou. Tudo isso para quê? Para que o sangue que jorrasse do seu coração pudesse purificar completamente o nosso coração também, né? A nossa natureza, aquilo que vai no mais recôndito, no mais profundo da nossa alma, o sangue que jorrou do coração de Jesus Cristo pode verdadeiramente nos purificar. Mas aí, como você falou, né, Simone, talvez alguém que esteja nos acompanhando pense assim: ah, Simone, Daniel, mas tudo bem, Jesus morreu por mim, mas o meu caso é grave. Você não sabe o que essas mãos já fizeram, né? Quantas lágrimas essas mãos já derramaram, talvez até sangue. Você não sabe para onde esses meus pés já me levaram, caminhos vergonhosos, moral, eticamente. Você não sabe a culpa que eu carrego. Tem gente que carrega muita culpa, né? Você não Sim. sabe a culpa que eu carrego. Tudo bem, Jesus morreu por mim, mas meu caso é perdido. Acho que eu não tenho mais o que fazer. Você não tem noção dos pensamentos, dos planos que eu já concretizei. Você não tem noção do meu coração, como é que é. Tudo bem, Jesus morreu por nós, mas meu caso é perdido. Nem eu consigo me perdoar. Quem dirá Deus? A gente tem que lembrar de Romanos 6:23. O sacrifício de Jesus por nós foi completo, foi perfeito. Não somos nós que estamos dizendo isso, é a Bíblia. Então, para todo aquele que verdadeiramente buscar Jesus em arrependimento, em contrição de coração, existe perdão, existe salvação e existe vida eterna, porque o sacrifício dele foi perfeito, foi completo, já era. A gente só tem que fazer o quê? Aceitar. Aceitar. Essa é a nossa parte no processo. Verdadeiramente aceitar. E quando a gente aceita, obviamente, que há o processo do arrependimento, da contrição, né, do reconhecimento do erro, do pecado. E a gente tem que aceitar. Então, assim, há perdão para aquele que verdadeiramente se arrepende, de acordo com a Bíblia? É claro que há perdão. É óbvio que há perdão. Deus perdoa, Deus restaura, Deus completa, Deus refaz. É aquilo que a Bíblia ensina pra gente, né? Amém. E muitas pessoas, pastor, pode pensar assim, mas eu não sinto que fui perdoada. Já ouviu isso? Já, Eu entendo que Deus perdoa, mas eu não sinto que fui perdoada. Eu sempre digo assim, não é um sentimento, é uma certeza. sim, É uma claro. certeza racional, porque é, ela parte da confiança da palavra de Deus. Deus te afirmou isso. Então não é para você sentir. Hoje muitas igrejas e muitas pessoas querem sentir algo, né? Elas querem Uhum. ter o sentimento, a emoção, né? Ir na igreja e sentir, né? Ter sensações assim, mas isso nem sempre significa a atuação do Espírito Santo. O Espírito Sim. Santo ele atua com a nossa razão, um culto racional. E Deus afirmou, então, nós temos que confiar no que Deus afirmou, de que nossos pecados são perdoados. Então você tem que confiar nisso e não esperar um sentimento. O sentimento ele é volátil, ele vem e ele vai, e a gente não pode viver à base de Sim, sentimentos, mas da sim. certeza, não é isso? Concordo, concordo. E de uma certa forma também, Simone, ó, se a gente parar para pensar, ah,
eu não me sinto perdoado, eu não me sinto perdoada. O foco, infelizmente, geralmente está no eu ainda, né? Ah, mas eu não consigo, eu. É que a gente olha muito para nós mesmos. E esse é o problema até do pecado em si, né? Nós olhamos muito para a gente e o foco não tem que estar na gente. O foco está em Deus, naquilo que Ele fez, como você falou. Então, é uma certeza porque Ele está garantindo para a gente. Não somos nós que temos que garantir nada, quem garante é Ele. Existe perdão, existe salvação completa em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. A gente tem que lembrar que, de acordo com a Bíblia, existe perdão e salvação para todo e qualquer pecado. Não importa o pecado. Existe perdão e salvação para todo e qualquer pecado. Menos para um, que você sabe qual é, né, Simone? Todos aqui também, eu imagino, que é o pecado contra o Espírito Santo, né? Para esse aí não há perdão. Ah, Fala um e a gente pouquinho pode sobre pensar. isso, pastor, por favor. Tem pessoas que podem estar aqui e não Então, né? entendem o que é o Pois é. pecado contra o Espírito A gente Santo. pode pensar, uau, quer dizer então que será que eu já cometi o pecado contra o Espírito Santo, o único pecado que não, para o qual não há perdão, né? Será que eu já entrei nessa e meu caso é perdido? Não, em primeiro lugar, se a gente está pensando assim, será que eu cometi o pecado contra o Espírito Santo? Isso já sugere que a gente não cometeu o pecado Isso. contra o Espírito Santo, Porque né? ele ainda está atuando na nossa mente e no nosso coração, né? Exatamente, Então, exatamente. todo desejo que você tem de ter uma vida pura, de andar em caminhos corretos, da convicção do seu pecado, é um sinal de que ele está trabalhando na sua mente. Exatamente. Então, já é positivo isso. Exatamente. Assim, qual que é o papel do Espírito Santo de acordo com a Bíblia, né? A Trindade tem uma função muito clara, né? Deus o Pai tem uma função, Deus o Filho tem uma função e Deus o Espírito tem uma função também. O trabalho do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, ele nos convence do pecado, ele nos leva até Jesus para que a gente tenha justiça e para que através de Jesus a gente seja bem quisto nesse juízo, né? Esse é o papel do Espírito Santo. Então, quando eu não permito mais que o Espírito Santo atue na minha vida, eu estou cometendo um pecado contra o Espírito Santo. Ou seja, quando o pecado já calejou tanto, mais tanto, que eu nem sinto mais necessidade de buscar o Espírito Santo, nem de nada disso, nem de permitir que Deus haja na minha vida. É só nesse sentido. Mas a gente precisa lembrar o seguinte, ó. Não há perdão no momento, tá? Em que a gente está com isso no coração. Ah, se eu estou cometendo pecado contra o Espírito Santo no momento, realmente não há perdão. Por que não há perdão? Porque eu não estou me arrependendo. Se eu não me arrependo, não há perdão. É óbvio, é só por isso. Isso não quer dizer que se lá na frente o Espírito Santo toca a minha consciência de novo e eu, de uma certa forma, permito que ele haja na minha vida de novo, Deus perdoa. É que naquele momento em que eu estou cometendo pecado contra o Espírito Santo, não há perdão. Por quê? Porque é um pecado do qual eu não quero me arrepender. Hebreus 10:26, 10:26 ou 10:16, é um dos dois. Ou 10:26 ou 10:16. Mas lá Paulo fala algo que é muito interessante. Então, assim, ó, existe perdão disponível para todo e qualquer pecado. Paulo lá está falando do pecado contra o Espírito Santo, ainda que ele não use esse termo, mas é o pecado contra o Espírito Santo. Aí ele fala o seguinte, ó, a partir do momento em que nós temos pleno conhecimento do pecado, mas mesmo assim não queremos nos livrar dele, a gente está gostando, está acostumado, está legal, está gostando, e a gente levanta a mão para Deus e fala, é isso mesmo, eu não quero me arrepender e já era. Nesse momento, não há mais, a expressão que ele usa lá, não há, o sangue não pode cobrir tal pecado. Mas por que não pode cobrir? Porque é um pecado do qual eu não quero me arrepender. É o pecado da rebelião, né? Essa é a presunção. Então, assim, ó, a gente tem que tomar cuidado com a presunção. Deus perdoa todo e qualquer pecado? Claro que ele perdoa. Mas isso não significa, então, que eu vou pecar cada vez mais para que o perdão de Deus seja mais abundante na minha vida. Se eu entro nessa lógica, isso é presunção. E a presunção ela não pode fazer parte da vida de alguém que verdadeiramente aceitou Jesus. Né? A presunção é isso. Então, Deus perdoa todo e qualquer pecado? Então, beleza. Eu vou viver no pecado mesmo, do jeito que eu quiser. E tá tudo certo, já Vou que Deus perdoa tudo. continuar pecando e Deus continua perdoando aquele pecado consciente, né? É Não o é aquele pecado pecado, consciente. o pecado Sim, consciente. exatamente. Vou continuar Exatamente. pecando, porque quando você tem um arrependimento, que é a tristeza pelo pecado, e você se arrepende, você pede perdão, é o título do capítulo, é a mudança de rota. Você Uhum. deseja uma mudança de rota, você não vai continuar ali naquele pecado Sim, consciente. Eu tô sim. roubando, eu tô adulterando, eu tô. Nomeiem aí. A, o arrependimento e o perdão, ele traz uma mudança de rota, uma mudança de Exatamente. conduta,
uma Exatamente. mudança de mente, de coração, de não querer continuar naquele pecado Uhum. consciente. Então é interessante, né, pastor, que o pecado contra o Espírito Santo, ele tem a ver com a minha atitude. Não depende de Deus. Sim, é a atitude de não querer o perdão. De não Eu não quero o querer o perdão de Deus. Né? Quando a pessoa exatamente. ela chega a essa lógica, eu não quero ser perdoado, eu quero viver da maneira como eu estou vivendo e para mim está tudo certo. Então isso é pecado contra o Espírito Santo, porque a pessoa não permite que o Espírito Santo atue. É Sim. isso. E se o Espírito Santo não atuar, não há perdão, Não há porque não há perdão, porque é arrependimento. ele que te convence do seu pecado. Se você fecha os ouvidos para o Espírito Santo, como que ele vai te convencer do pecado? Exatamente. Você, cada vez que você vai cometendo aquele pecado conscientemente, mais distante a voz do Espírito Santo vai ficando de você. E Uhum. mais difícil vai ficando dele te convencer do seu pecado. Sim. É aquilo, né? Assim, quando a gente está falando de salvação, a gente tem que tomar cuidado com os extremos, né? Então, assim, a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem, né? Os extremos são sempre perigosos. Então, qual é um extremo? Um extremo seria eu pensar, para que eu tenha o perdão dos meus pecados, para que, de fato, eu tenha salvação, eu tenho que ter uma vida perfeita. A Bíblia não ensina isso. Isso é legalismo, isso é perfeccionismo, e isso é uma heresia. A Bíblia não ensina isso. Sim. Mas outra heresia tão perigosa quanto é a gente ir para o outro extremo, né? Que a gente cai na heresia do universalismo, por exemplo. O que é o universalismo? É aquela doutrina, não sei de onde que tiraram também, de que no final da história humana, Deus vai olhar para todo mundo, né? Até o diabo, seus anjos, essa galera toda aí vai falar o seguinte: ó, gente, abre os portões da cidade, deixa todo mundo entrar. Eu não aguento esse rostinho de vocês assim, né? Pra mim, meu coração é muito mole. Isso também não é verdade, né? Não é verdade também. A gente tem que ter equilíbrio. Salvação é um assunto de Deus. Para todo aquele que. Jesus disse isso. Jesus não, desculpa. João disse isso, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Quando eu creio verdadeiramente em Jesus, eu tenho salvação e vida eterna. Quando eu creio verdadeiramente em Jesus e confesso os meus pecados para Ele, há perdão disponível para mim. E esse é o equilíbrio correto. E, de uma certa forma, eu tenho que entender isso e tenho que entender que essa vida de pecado que me afasta de Deus somente, ela é maligna, é nefasta para o meu viver. E eu quero mudar de vida. Eu não tenho forças para mudar sozinho. Quem muda é Deus também, né? Acho que até Ellen White fala disso também no Sim. capítulo 3. Sim, e no capítulo Nós não 2 operamos também. nada. Esse é o abismo. O pecado nos afasta de Deus. Então, isso é importante a gente entender, que o pecado e uma vida consciente, e um pecado acariciado, a gente fala, né? Um pecado que você não abandona, é, ele te afasta cada vez mais de Deus. Sim. E você só vai conseguir vencer esse pecado em Deus. Tudo te leva para Deus. Você se afastar desse pecado que você não consegue, é Deus que vai te ajudar, é Deus que vai te dar força, é Deus que vai Sim. renovar, fazer um transplante no seu coração, como a gente falou na live anterior do capítulo 1 e 2, porque esse pecado ele é um abismo, que ele vai nos separando cada vez mais de Deus. Sim. E como você bem disse, e ela fala aqui nesse capítulo, nós não precisamos nos arrependermos primeiro para ir até Jesus, porque o arrependimento vem através Ele que da concede. atuação de Jesus. É ele que concede o arrependimento. Então muita gente pensa assim: não, mas como que eu vou até Jesus? Vai do jeito que você está. Eu não tenho que Exatamente. me esperar, me curar para ir até o médico. Eu tenho que ir ao médico enquanto eu estou doente. Nós Sim, temos que ir até exatamente. Jesus do jeito que estamos. O, o- Senhor, eu tô assim, eu tô nessa lama do pecado, eu sei que eu tô errado e eu não consigo me arrepender. Então, até isso você pode falar para Deus: eu não consigo ter arrependimento. sim. É Deus que vai te dar o arrependimento. Agora, o nosso papel, né, Simone, para todos aqueles que estão nos acompanhando também, é a gente decidir permitir que Deus atue na nossa vida. É isso, porque isso ele não força. É a gente permitir. Se a gente permite, ele concede o verdadeiro arrependimento, ele concede o verdadeiro perdão e ele concede a verdadeira salvação. O nosso papel é só abrir o coração e falar: ó, Senhor, tá bom, tô aqui, faça. Eu sei que de fato a minha vida está errada, eu sou um pecador, eu sou uma pecadora. Por favor, age em meu viver. Esse é o nosso papel, só isso. Deus ele faz o resto. Tem uma talvez, né, Simone? É, Eu acho que o texto bíblico que melhor compreende, Ellen White cita isso no capítulo 3 na mudança de rumo,
que melhor compreende arrependimento e o trabalho que Deus faz na nossa vida é o Salmo 51 de Davi, né? Exato. Que Davi É o escreve primeiro que depois dele ter. é. Exatamente. E o verso 10, se eu não me engano, 10 ou 5, deixa eu ver, eu tô. Mas enfim, um desses dois versos, ou é o Aqui, 10 ou é. o 5 do Salmo 51. Uhum. Você tá com a Bíblia aí? Eu tô com o capítulo aqui, ela tá descrito aqui. Deixa eu só achar a página. Eu grifei essa parte, né? Que ela descreve aqui o Salmo 51. Quando ele fala, cria em mim, ó Deus, Deus, um um coração puro, coração né? puro. E Cria em mim, renova. ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse é o diferencial de Davi, Uhum. porque ele pecou, né? E ele. Só que por que ele é considerado um homem segundo o coração de Deus? Porque ele foi humilde, ele se humilhou, ele reconheceu o seu pecado. Não é porque Exatamente. ele não pecou, porque ele foi um homem. Não, ele foi pecador, e ele admitiu. Então ele se humilhou. Ela fala muito sobre isso aqui, de nós humilharmos o nosso coração diante de Deus, de escrever os nossos pecados. E é isso que Deus procura. Esse Sim. coração sincero, esse coração humilde, que reconhece que é pecador, que reconhece que precisa de Deus. Porque um grande problema, e ela vai falar isso aqui no capítulo 4, é o orgulho. Uhum. Quando a gente não reconhece o nosso pecado, quando a gente justifica as nossas ações. Não, mas eu fiz isso por causa disso, ou o coração orgulhoso, ele não consegue se humilhar diante de Deus e Sim. ele não alcança arrependimento. É 51:10. 51:10 mesmo. 51:10. Mas, Acabei de achar aqui. mas Simone, Ela sabe o falou que que e eu eu acho achei, tá bonito? na página 27 desse Tá. aqui. Mas sabe o que eu acho bonito desse verso? Assim, ó, a gente está falando que Deus é que opera na gente tanto o arrependimento quanto o próprio perdão, né? É Deus que concede tudo. O que eu acho bonito aí? Davi diz assim, ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito reto, né? Cria em mim, Senhor. Então, ó, Davi, ele não reformou a primeira vida para depois Não. buscar a Deus. Ele fala, não, ó, eu É, preciso que o Senhor é que crie em mim um coração puro, renovado e reto para que eu possa encontrar perdão. É o Senhor que vai fazer é. isso. Interessante, Simone, que a palavra usada aí no original hebraico é a palavra bará. Bará significa criar em hebraico, tá? Então ele fala o seguinte, ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. A palavra usada aí é a palavra bará. Essa mesma palavrinha é usada em Gênesis capítulo 1, verso 1, quando fala o seguinte, no princípio criou Deus os céus e a terra. A expressão lá também é bará, o verbo bará, do hebraico que nós traduzimos no português como criou, como criar, né? Sim. E esse é um verbo bonito, por quê? Porque ele é um verbo de uso único e exclusivo de Deus nas Escrituras Sagradas. Ou seja, se você pega o Antigo Testamento hebraico, só Deus pode barar. Quando o ser humano vai criar ou inventar alguma outra coisa, porque nós também somos criativos, né? Deus nos deu essa capacidade. Outros verbos são usados. O verbo assar, o verbo yatsar, nunca o verbo barar. O verbo barar só é usado para Deus, só Deus pode barar. Por quê? Porque só Deus pode criar vida, né? Só Ele é o Criador, né? Só Deus é o único que pode doar vida ou outorgar vida. Então só Ele pode barar. Então, quando Davi usa esse verbo no Salmo 51 para dizer, ó, cria em mim, ó Deus, ele está querendo dizer o seguinte, Senhor, por mim mesmo não dá. Eu não tenho capacidade disso. Essa é uma ação única e exclusiva do Senhor. Criar dentro de mim um coração puro, renovado, um espírito reto e me conceder perdão. Isso só pode vir do Senhor. Então a gente tem que buscar Deus e a gente não tem que esperar ter uma vida perfeita para buscar mesmo ou nos arrependermos para buscá-lo. E a gente tem que buscar como a gente está, é hoje, é agora. E ele, a gente permitindo que ele verdadeiramente faça esse trabalho de transformar o nosso coração, ele vai fazer. É aquilo que a Bíblia ensina pra gente. Amém. E que lindo esse cria em mim que você falou, porque é justamente aquilo que eu estava mencionando antes, Sim, da humildade de Davi, sim, de reconhecer que é Deus que ia criar nele um coração sim. puro. Não era por ele Exatamente. mesmo. Não, Exatamente. não é por nós mesmos que nós vamos ser bons, que nós vamos ser humildes. Não, é Deus que vai criar em nós a humildade, a bondade, Sim, tudo que tem de bom em nós é Deus que coloca no nosso coração. É Deus que cria em nós. Nada de bom vem de nós. Tudo de bom que nós podemos fazer, falar,
vem de Deus atuando em nós, do Espírito Santo atuando em nós e através de nós. Sim, até porque nós não somos nada, né, Simone? Ou somos nada, né? Ou não somos nada, ou somos nada, dá na mesma. É isso que nós somos. E você falou um negócio que me fez lembrar de um pensamento, Simone, de Lutero, né? Lutero aí que foi um dos cristãos mais influentes da história, sem dúvida. Lutero ele disse o seguinte uma vez, ó: Deus ele criou tudo do nada. Portanto, enquanto o ser humano, todos nós, não formos um nada nas mãos de Deus, Deus nada poderá fazer por nós. Ó, Deus Uau! fez tudo do nada, portanto, enquanto a gente não se entender como um nada, Deus nada poderá fazer por nós. Ou seja, Deus ele precisa que o nosso coração seja humilde de fato, né? Um coração orgulhoso jamais poderá ser trabalhado por Deus, porque Deus não trabalha com o tudo, Deus só trabalha com o nada. O problema é que desde Gênesis 3 para cá, infelizmente, a gente convive o tempo todo achando que a gente é tudo, e nós não somos tudo, né? Nós somos nada. E quando a gente reconhecer que nós somos um nada, de fato, Deus ele vai poder trabalhar na nossa vida. E não somente isso, porque de acordo com a Bíblia, Hebreus capítulo 11, verso 3, Deus ele fez tudo do nada, né? Deus ele não usou matéria-prima para poder criar, né? A Bíblia fala que aquilo que a gente vê surgiu do invisível, ou seja, Deus criou tudo do nada. E se nós somos um nada, isso não é ruim, muito pelo contrário, isso é ótimo, porque Deus e o nada combinam. Portanto, se nós somos um nada, que ótimo que a gente é um nada. E a gente entendendo que de fato nós somos um nada, e quando a gente se entrega nas mãos de Deus, a gente tem que lembrar que Deus do nada ele pode fazer tudo. Ou seja, da nossa vida, que somos um nada, Deus ele pode fazer muita coisa. Deus pode criar, né? Criar vida, biologicamente falando, para aqueles que são pais. Deus cria por meio de nós, mas acima de tudo, vida espiritual. Quando nós somos usados, né, como meios, como canais, por meio dos quais o evangelho vai chegar ao coração de alguma outra pessoa e vai transformá-lo. E eu não tenho dúvida, Simone, por exemplo, que você é um instrumento nas mãos de Deus, né? Que você se entrega nas mãos de Deus e através de você Deus cria vida, vida espiritual no coração de muitas e muitas pessoas, né? Mas para que tudo isso possa acontecer, nós precisamos nos entender como um nada. Enquanto a gente não se entender como um nada, Deus nada poderá fazer. Nossa, eu achei muito lindo isso. Eu nunca tinha ouvido e faz assim muito sentido, realmente. Eu, inclusive na Darleide, quando ela me convidou para ir lá, eu sempre falo, eu não me sinto capaz. E nós temos que ter sempre esse sentimento de Sim, incapacidade, que é para exatamente. que Deus possa nos usar realmente. Exatamente. Enfim, não quero ficar falando aqui de mim, né? Mas da forma que eu comecei no Instagram e tudo que veio a partir daí, foi justamente por me sentir um nada, por me sentir muito incapaz. E eu sempre falo, Senhor, e antes de começar essa live, sempre que eu faço lives, eu oro, Senhor, eu não tenho nada a oferecer. Que o Senhor use, que o Senhor nos use, Sim. que o Senhor, né, seja a nossa boca, que o Senhor fale através de nós. E, e eu sempre me lembro do pastor Bulhon, que é o que faz, inclusive, os comentários aqui do Caminho a Cristo. Tem um vídeo dele no YouTube, Coadjuvantes. Você já viu esse videozinho dele? Olha, É eu já ouvi da. falar, Simone, mas eu não cheguei a assistir. É Mas eu vou, do. depois de agora, É bem eu vou curtinho, acho que procurar. 5 minutos. É uma série que teve ali no Feliz Seven Play sobre coadjuvantes. Então, pessoas que trabalharam no ministério, né? E Uhum. aí Uhum. foram falar com o pastor Bulhon. E ele fala: coadjuvante é muito para mim. Eu não me sinto nenhum coadjuvante. E ele fala: eu sou um copo de barro quebrado, vazio, que Deus usa para encher, que Deus enche de água para que eu possa matar a sede de algumas pessoas. Amém. É Então, isso. quando você falou desse nada, eu lembrei na hora disso. Nós temos que ser um copo vazio. Se a gente colocar um pouquinho de coisa nossa ali, Já era. Deus já era, Deus já não pode usar mais. Exato. Então, a definição do pastor Bulhon com a sua é perfeita. Nós temos que ser um copo de barro. Por que de barro? Porque Deus é o oleiro. E Uhum. Ele vazio, molda. sem nada nosso. Porque se a gente colocar uma coisinha nossa ali, a gente já vai Já era. contaminar essa água. Já, E a gente já vai contaminar a água. já Já não vai era. ficar uma água pura mais. E é Então, verdade. É verdade. E você vê isso até esse na própria história de Davi, né? O próprio Davi. No momento em que
ele dependia totalmente de Deus, início ali do seu reinado, até um pouquinho antes, né? Desde o momento que ele enfrentou Golias, depois ele começa a crescer, e sempre uma atitude humilde. Mas a partir do momento que ele começou a se sentir o rei, é que lascou tudo, né? E a vida de Davi, desde esse episódio, é importante a gente lembrar, obviamente que Deus perdoa, né? Mas há consequências também dos nossos erros, dos nossos atos. A gente vive num universo lógico, né, Simone? Não adianta eu querer. Deus criou um universo lógico e a vida só pode existir pela lógica que existe também no universo. Eu não posso dar um soco na parede e achar que minha mão não vai doer. Ela vai doer, porque existe lógica nisso, né? Sim. Então, há consequências dos nossos atos. A questão é que essas consequências não nos tiram do céu. E o ato em si também não nos tira do céu para todo aquele que verdadeiramente procura o Senhor. Mas que há consequências, é por isso que a gente, de fato, tem que procurar se livrar do pecado. Olha a vida de Davi. Ele se arrependeu verdadeiramente. Ele escreveu o Salmo 51, do erro dele com Batseba. Senhor, cria em mim um Deus no coração puro, renova dentro de mim espírito reto e inabalável. Eu estou verdadeiramente arrependido, tanto que Deus o perdoou de fato. Só que a vida de Davi, depois disso, só foi ladeira abaixo. A gente só conhece a história, tá na Bíblia, né? A família dele se desintegrou por conta do erro dele. Afinal, os filhos pensaram assim: bom, se meu pai fez isso, eu posso fazer também. E aí um começou a fazer errado e virou uma bagunça a ponto de um dos próprios filhos dele, né? Mais pra frente, Absalão, né? Tentar tirá-lo do trono, tentar matá-lo para assumir o lugar do pai. Uma situação horrível, assim, uma traição dentro de casa mesmo, né? Literalmente assim, algo horrível. Então Davi colheu as consequências amargas do erro dele, mas isso não tirou ele do céu, porque no final das contas é o que mais importa, né? O que importa é a gente estar no céu, né? A gente chegar lá, ainda que eu seja o último, Simone, a entrar, eu quero entrar, né? Eu posso ser o É, último lá e passar raspando na porta, mas eu quero entrar, que é o que importa. as Mas pessoas dizem obviamente que que a há gente vai ter muitas consequências. surpresas no céu, né? De ver pessoas lá que a gente não imaginava. Eu digo que a maior surpresa que eu vou ter no céu será eu estar lá. Sim. Vai ser a Todos minha nós, maior Simone. surpresa, Todos nós. né? Todos Vai ser eu nós. estar lá. Pastor, alguém pode estar, por exemplo, dois exemplos da Bíblia, né? Pedro e Judas. Uhum. Os dois pecaram, negaram Jesus. Pedro ali 3 vezes negou Jesus, Judas traiu Jesus. Pedro foi perdoado, Judas tirou a própria vida. Sim, Qual que seria a diferença entre os dois? Um se sim, arrependeu e o outro teve remorso. sim. Eu E gosto não dessa comparação, viu, Simone? isso. Assim, Judas. Nossa, se a gente fosse pegar os discípulos, Simone, pega todos os discípulos assim, ó. Vamos supor que você trabalha com RH, né, recursos humanos, e aí Jesus chega assim, ó, Simone, me ajude a escolher os discípulos. E aí ele apresentasse os 12 para você. Sabe o que você diria tranquilamente para Jesus? Senhor, tira 11. 11 desses aí não tem condição nenhuma de ser discípulo do Senhor. Pedro é o primeiro. Já tira esse daí logo, porque Pedro é muito impulsivo, é meio disfuncional. Não, esse camarada não serve. Tira ele. Você diria, tira João, muito nervosinho, tira Tiago, outro nervosinho também, tira Mateus, que é desonesto, era coletor de impostos, tira... Enfim, você tiraria os 11, você só iria recomendar um. Sabe quem? Judas. Judas. O mais capaz, o único que era da Judéia, uma região mais abastada economicamente, que tinha mais estudos, tanto é que ele era o tesoureiro do grupo, porque era o único que sabia lidar de fato com finanças. Você vê que ele era mais capaz que os outros discípulos. Era o único, mas você vê que foi o único que se lascou, o único que se perdeu. É interessante o nome dele, né? O nome Judas significa... É uma derivação do termo Judá, né? É uma das 12 tribos de Israel, né? Judas é uma derivação de Judá. Era um nome muito bonito até na época, né? Era um nome comum. Um dos irmãos de Jesus se chama Judas. O Judas que está na Bíblia, né? Tem a carta lá, a Sim, Epístola de Judas, um pouquinho antes do Apocalipse. sim. É do irmão de Jesus. Ele era um dos irmãos de Jesus. Então Jesus tinha um irmão chamado Judas. Era um nome bonito, um nome comum. Hoje em dia, quem que tem esse nome? Ninguém. Ninguém, né? Se tornou um nome macabro, né, na história humana pela traição que, infelizmente, ele operou. Mas o nome Judas significa Deus guia, ou guiado por Deus. Mas, infelizmente, ninguém foi tão guiado pelo diabo quanto ele. Qual que é a diferença de Judas e de Pedro? Vamos parar para pensar. Qual traição foi pior? Vamos ser sinceros. A Bíblia fala que Pedro era íntimo, mais do que Judas. Os mais íntimos eram Pedro, Tiago e João. Então, qual traição dói mais? A traição, por exemplo,
Vamos supor, uma traição que acontece dentro de casa ou uma traição que acontece no trabalho, no mundo corporativo. É óbvio que a traição de casa dói mais, porque a pessoa é mais próxima. Então, no fundo, qual traição foi maior? A de Pedro ou a de Judas? Minha opinião, a de Pedro. Porque ele era íntimo, né? Então, ele era muito íntimo de Jesus. E ele foi um dos poucos que declarou: Senhor, eu vou contigo até o fim, até a morte, eu tô aí. E minutos não, horas depois, ele estava negando Jesus. Então, a traição dele, eu imagino que tenha doído mais. Ela foi maior, ela foi pior. Mas por que que Pedro teve um final feliz e Judas não? Como você falou, um teve remorso e o outro teve um verdadeiro arrependimento. Qual que é a diferença entre o remorso e o arrependimento? Muito simples. O remorso, ele está mais preocupado com as consequências do que com o erro em si. O arrependimento, ele se preocupa com o erro. Eu errei, eu falhei, eu realmente pisei feio na bola. Ele não está tão preocupado com as consequências em si, mas com o erro que ele de fato cometeu. Ele busca verdadeiramente o perdão. O remorso, não. Ele está mais preocupado com as consequências do que com o erro em si. Ah, eu fiz isso, então o que vai acontecer comigo? Ah, porque por conta desse meu erro, eu vou ter essas consequências. Ele só se preocupa. O foco está nele ainda, né? As consequências Sim. que eu vou ter, não o mal que eu causei, a dor que eu causei à pessoa. Ele não está preocupado com a pessoa, ele está preocupado consigo. Essa é a diferença entre o remorso e o verdadeiro arrependimento. Quando eu me arrependo verdadeiramente, eu não estou preocupado tanto com as consequências. Obviamente que elas fazem parte também, mas eu estou preocupado acima de tudo porque o meu pecado, ele feriu o coração de Deus. Eu estou preocupado com Deus. O meu pecado magoou o coração dele. E eu verdadeiramente quero me desprender disso, porque eu sei que isso machuca o coração do Senhor. Então essa é a diferença. E a gente pode levar isso para a nossa vida também. Quando a gente faz algo contra alguém, você sente arrependimento ou remorso? Né? Você passou o tapete em alguém no trabalho, você roubou alguém, você adulterou, você está preocupado com as consequências daquilo? O que aquilo vai te causar? O seu nome na empresa ou o seu Uhum. nome na família? O seu foco está em você, tá nas consequências que aquilo vai nos prejuízos que aquilo vai te trazer, ou você tá preocupado e triste porque você causou dor em alguém, porque Uhum. você magoou a sua esposa, o seu marido, você tirou o emprego de alguém, um pai de família. Então, essa é a diferença. Qual que é o seu sentimento diante do seu pecado, do seu erro? E aí Concordo. você vai ver se é arrependimento ou se é remorso. Exatamente. E olha, eu fico pensando assim, se Judas verdadeiramente se arrependesse, será que Deus não iria perdoá-lo? Imagina, Deus perdoou Pedro, lógico que Deus iria perdoá-lo. Sim. Mas, infelizmente, ele não tomou esse rumo, né? E assim, o que que Deus poderia ter feito por meio de Judas, né? Deus poderia ter feito muita coisa por meio de Judas. Claro que poderia, sem dúvida. Uhum. Né? Deus não fez através de Pedro, Deus não fez através de João, através de Tiago, de todos eles, que Sim. eram muito menos capazes do que Judas, claro que eram. Então Deus poderia ter feito muito por meio de Judas, mas infelizmente, porque ele Todos verdadeiramente não se esvaziaram arrependeu. o seu copo. É exatamente. Todos esvaziaram o seu Exatamente. copo. Pastor, uma outra. Não, não tá aqui nesse capítulo, mas veio à minha mente, eu acho que vale a pena perguntar, porque eu entendo que talvez alguém esteja pensando isso. Eu já recebi essa pergunta aqui. Ainda há chances de arrependimento e perdão para Satanás? Satanás ainda pode ser perdoado? Então, vamos lá. A gente entende pela Bíblia e pelo Espírito de Profecia também, né, pelos escritos de Ellen White, que não. Já não há mais chance de perdão para eles. A gente tem que lembrar que, assim, Deus ele concede perdão, mas de acordo com a Bíblia, haverá um momento em que a porta da graça vai se fechar também para os seres humanos. Deus ele está concedendo perdão o tempo todo e chance. E o Espírito Santo vai instando com o nosso coração. Mas haverá um momento, um pouquinho antes de Jesus voltar, esse momento não aconteceu ainda, mas um pouquinho antes de Jesus voltar, a porta da graça vai ser fechada. Por quê? Porque Deus vai notar que o coração humano já não terá mais arrependimento. O ser humano se entregou tanto ao pecado que ele não tem mais arrependimento. Ele não vai querer se arrepender mais. A porta da graça se fecha. Isso aconteceu com o diabo e os seus anjos quando eles foram expulsos do céu. Então, o que a gente pode entender? A gente não tem tantas informações sobre isso, tá? A Bíblia, ela não traz todos os detalhes, obviamente. Ela traz o suficiente para a gente crer nela e para que a gente tenha salvação em Cristo Jesus. Mas todos os detalhes ela não traz. Mas o que a gente pode entender? Ellen White, ela fala o seguinte no livro Patriarcas e Profetas. Deus suportou longanimamente o diabo. Então, não foi assim, coisa, o diabo surgiu com a rebelião hoje e amanhã já estou expulsando eles do céu. Não foi assim. Então, ele teve muito tempo, né? Para se Ela dá a arrepender. entender isso.
muito tempo, e Deus trabalhando com ele, instando com ele, né, para que ele mudasse sua rota, não só ele, mas todos os outros. Tanto é que metade dos anjos estavam com ele, né? Não era só um terço, metade estavam com ele. Mas alguns destes voltaram Exato. e Deus os acolheu, né? E o mesmo teria acontecido com eles também, se eles verdadeiramente quiserem. Ela diz isso no, não sei se é no História da Redenção, no Patriarcas, mas ela diz claramente isso. Ela fala que se ele tivesse verdadeiramente voltado, Deus o receberia e iria restituí-lo ao mesmo cargo dele, que era abaixo da Trindade. A principal criatura do universo era ele. Deus iria restituí-lo, mas ele não quis seguir esse rumo. Ele quis ir até o fim. Então chegou o momento que Deus falou: não há mais chance, porque o coração dele já não iria mais se arrepender. Ele tinha ido muito longe, né? Deus Não já teria mais sabia como voltar que ele atrás. não iria se arrepender, né? Sim, foi. Tanto é, ó, em volta a questão do remorso. Tanto é que logo após a expulsão, ela diz isso no Patriarcas e Profetas. Após a expulsão do diabo no céu, ele pediu uma conversa com Jesus. Um anjo passou, ele chamou e falou: "Ó, eu quero uma entrevista com Cristo, quero falar com ele." E o anjo marcou, e Jesus conversou com ele. E aí ele falou: "Eu quero voltar, não sei, eu acho que eu não devia ter feito isso." E aí ela disse: nessa conversa, Jesus percebeu que ele estava com remorso. A mesma situação de Judas, por causa das consequências, não pelo erro em si, mas por causa do remorso. E Jesus, vendo o futuro, falou o seguinte para ele: "Eu tenho certeza que se você voltar, você não vai levar só um terço, você vai levar todos, né? Você vai levar todos." Porque na época, o argumento do pecado ele era muito sedutor. Por que ele era sedutor? Primeiro, as consequências ainda não existiam. Não Hoje, era você olha para o mundo? conhecido, não era Não, conhecido as consequências do pecado. Nosso mundo é exatamente. palco, né, do que o pecado causa. Exatamente. Hoje, depois de 6 mil anos, né, Simone? Você vê A esse gente negócio não presta, já ele tem que ser sabe. prático aqui mesmo. Mas na época era um tiro no escuro, né? Então, tipo assim, ó, o governo de Deus não é o melhor. Eu consigo ter um governo melhor que o governo de Deus. A pergunta é, será que esse camarada não estava certo? Né? Então, era muito sedutor o argumento. Por isso que levou um terço para os anjos, né? O argumento era muito sedutor. É, realmente. Ó, porque aqui a gente tem que seguir as leis de Deus. Lá a gente não vai precisar seguir. Né? E nós somos seres superiores. Esse foi o argumento que ele usou, ela diz no Patriarcas e Profetas. Nós somos seres superiores. As leis de Deus, elas servem para os seres inferiores, os humanos, esses seres aí. Mas nós que somos anjos, nós somos seres superiores, nossa mente é superior. Nós mesmos somos a nossa própria lei. Nós não precisamos nos Das leis de submeter à lei de Deus. Deus. Uhum. Então, na época, era um argumento que parecia muito bom. Olha, realmente, olha, como nós somos capazes. Olha, se a gente tem um governo próprio, nós vamos seguir nossa própria vontade, não vamos ter que ficar mais nos submetendo à vontade de um outro Que ser. as leis de Então, o Deus argumento não era são sedutor. justas, as leis de Deus não são boas. Mas Elas nos aí, ó, restringem. pouquíssimo tempo já deu para ver qual é a malignidade do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, se a gente parar para pensar, não foi muito tempo depois que Caim matou Abel, né? Nossa, um homicídio dentro da própria casa, né? O próprio sangue. Não foi muito tempo depois. Então a gente já vê como o pecado é terrível, né? Como ele traz consequências terríveis, como ele molda o coração humano pro pior lado do ser humano, de fato. E não só do ser humano, dos anjos também, de todos os seres criados por Deus. Você vê o próprio Adão, né? A gente entende que Adão ele pecou porque colocou Eva acima de Deus até, porque amou muito Eva. Exato. Só que minutos depois ele estava acusando Eva. E ela Não, foi me ela. enganou. É. Então, você vê como já estava totalmente bagunçado o coração dele, as percepções, a covardia já estava instaurada, né? Então, assim, enfim, hoje você olha o mundo, você vê que o pecado é mal e você quer se desvencilhar dele. Mas, voltando à questão do começo, não há mais chance de salvação e perdão para ele, tá? Porque ele já está com o destino decretado, né? E A Bíblia fala no livro do Apocalipse. mesmo sabendo do seu destino, mesmo sabendo que ele é um inimigo vencido, mesmo sabendo que do seu fim, né, que será, né, exterminado, né, será acabado, todos os dias eu vi essa frase, todos os dias ele acorda e vai trabalhar para tentar o ser humano, Sabe por para quê, levar o Simone? ser humano ao pecado, ele não desiste. E aí as pessoas pensam, eu já recebi essa pergunta, Simone, por que você, né, não descansa, sai, para, né, para de fazer isso, enfim, né, você tá sempre aqui ainda ativa. Então, gente, enquanto Satanás estiver trabalhando, eu também tô. Enquanto ele não aposentar, eu também não aposento. E sabe por quê? Se a gente parar para pensar, qual inimigo, Simone, é mais perigoso? É o inimigo que não tem mais nada a perder, entendeu? É.
Então, já não tem mais nada a perder? Então, vai até as últimas consequências. Esse é o pensamento do mal hoje, né? Sem dúvida. E então, pastor, para a gente ir concluindo, a prova do arrependimento, né? Nós nos vemos, nós nos humilhamos, nós nos vemos pecadores, vemos que estamos em pecado, que estamos cometendo pecado nas nossas ações, no nosso trabalho, que estamos desagradando a Deus com as nossas ações. Nós nos arrependemos. Qual que é a prova desse arrependimento? Aqui ela deixa muito claro, e a Bíblia deixa muito claro, que a prova do arrependimento do pecado é nós repudiarmos o pecado, aquilo que nós estamos fazendo e que sabemos que é pecado, nós começamos a repudiar ele. Então, isso é a primeira prova de que Deus está atuando no nosso coração, é um repúdio pelo pecado, um nojo pelo pecado e o afastamento dele. Então, se uma mudança de vida, né? Uma mudança de vida, uma mudança de rota. Sim. Essa é a consequência natural de quando nós nos arrependemos, nós nos humilhamos, nós pedimos perdão, automaticamente começa a haver uma transformação no nosso coração e uma mudança de rota. Claro. Nós deixamos de fazer aquilo que nós sabemos que é errado, porque quanto mais nós fazemos o que é errado, mais aquilo que a gente falou no começo, mais distantes nós vamos ficando de Deus, mais distantes nós vamos ficando da voz do Espírito Santo atuando na nossa mente. E aí você corre o risco do pecado contra o Espírito Santo, porque quanto mais você continua aqui naquele pecado que você sabe que é pecado, mais distante, mais difícil vai ficando o Espírito Santo de atuar na sua mente, que está calcificada, que está um coração duro, a mudança do Espírito Santo. Ele não consegue atuar mais, porque você já está tão ali mergulhado naquele pecado que a voz dele vai ficando cada vez mais distante. Então, por isso que algo que eu acho importante a gente citar aqui e é algo que ela cita, bíblico, né? E que está na Bíblia qual que é o momento da sua entrega? É hoje. É hoje. O amanhã não pertence a gente. Amanhã você não sabe como vai ser amanhã. O momento da sua entrega a Jesus é hoje, ao ouvir a sua voz. Não endureçai, não endureça o seu coração. Isso. Então, fala um pouquinho disso para a gente concluir, pastor. Não, assim, realmente, né, Simone? Se eu, por exemplo, né, eu sei que algo machuca o coração de Deus. Eu posso evitar que eu machuque o coração de Deus com tal prática, mas eu não quero evitar, eu não estou nem ainda, eu levanto a mão para ele e falo, faço mesmo. Esse é o pecado da rebelião. Esse é o pecado da presunção e esse é o pecado contra o Espírito Santo. Quando a gente tem essa noção, eu faço mesmo, eu posso evitar, mas eu não quero evitar. Não é um pecado que é muito forte em mim e me leva a cometer o erro. Não, porque Deus conhece o nosso coração. Ele sabe que aquilo foi mais forte do que a gente. Quando a gente volta em arrependimento, ele perdoa. Mas não é nesse sentido. É um pecado que eu posso evitar. Eu tenho completo domínio sobre ele, mas eu não quero evitá-lo. Eu quero fazer mesmo. Então, eu levanto a mão para Deus e falo, faço mesmo e não estou nem aí. Então, esse pecado é muito perigoso, né? O pecado da presunção. Porque ele se torna um pecado contra o Espírito Santo, né? É contra isso que a gente tem que lidar. Existem diferenças de pecados, né? Existe o pecado que nós cometemos porque somos pecadores e Deus conhece o nosso coração. Mas existe o pecado que nós cometemos porque nós queremos de fato cometer e não queremos evitá-lo. Este aí é perigoso, a gente tem que tomar cuidado com ele. Mas isso que você falou agora, Simone, eu achei muito interessante, né? A questão do hoje, né? Só existe o agora, né? E a todo momento o agora vai se tornando passado, e não existe mais. A gente não tem como mudar o passado. A gente só tem o hoje, né? O amanhã nem pertence a gente, o amanhã nem sequer existe. Só existe o hoje, só existe o agora. Tem gente que pensa que existe o amanhã. Não, não existe o amanhã, gente. Isso não faz sentido. Tipo assim, eu tô aqui, mas eu também tô no futuro já, em outro amanhã. Não, isso aí é balela. Só existe o hoje, né? Só existe o agora. Não existe o amanhã. Então, o dia para nós verdadeiramente entregarmos o nosso coração nas mãos de Jesus é hoje. Para todo aquele que verdadeiramente entregar o coração nas mãos dele, ele perdoa, ele restaura, ele refaz, ele renova. É hoje, é agora.
A vida não nos pertence. Tem gente que sai de manhã e não volta à noite. Eu sei que parece muito, né? Pessimista, esse negócio todo. Pode ser que não, e tomara que não mesmo, para nenhum de nós. Mas tem muita gente que realmente sai de manhã e não volta à noite. Eu perdi minha avó faz 3 meses. Minha avó tinha 74 anos, não tomava um remédio. Então foi muito inesperado. Teve um infarto, né? Que surgiu, que aconteceu do nada, infelizmente, ela descansou. Então, assim, a nossa vida, ela é incerta. Ela é incerta. Isso é um fato. A vida é incerta. Portanto, o dia para nós entregarmos o nosso coração nas mãos de Jesus é hoje. Nós só temos o hoje. A gente não pode brincar com isso, né? Essa é a decisão mais importante de todas, né? Tem 3 escolhas que são as mais importantes da vida: profissão, casamento e entrega na vida nas mãos de Jesus. A profissão é importante? Claro que é. É aquilo que eu vou passar a maior parte do tempo fazendo. Eu passo 10 horas por dia trabalhando, 12 horas por dia. É muito importante. Se eu escolher mal, imagina, passar 12 horas do meu dia por toda a vida fazendo o que eu não gosto, né? Então é uma escolha importante. Casamento também, obviamente, com quem eu vou criar, constituir família, etc e tal. Mas a mais importante de todas é entregar a vida nas mãos de Jesus. Por quê? A Bíblia fala, ó que interessante. A profissão importante é, por exemplo, um médico. É importante, claro que é uma profissão importante, claro que é óbvio. Mas vai ter médico no céu? Não. Então, ela é uma profissão importante, mas ela tem prazo de validade. É uma escolha importante, mas ela tem prazo de validade. É uma escolha que está restrita a esse mundo. Casamento é importante? Claro que é, mas a Bíblia fala que também tem prazo de validade, porque no céu, Jesus diz isso. A gente não tem muitos detalhes do que Jesus quis dizer, mas ele fala que no céu nós seremos como os anjos, né? Não haverá casamento, nós viveremos em famílias ainda, é óbvio. Mas não haverá mais um casamento legal, as pessoas não vão se casar no céu. Então, de uma certa forma, também é muito importante para este mundo. E agora a escolha mais importante de todas, essa tem que ver com a eternidade, né? Que é entregar a vida nas mãos de Jesus. Por isso que a gente não pode, gente, não pode brincar com isso. É que ela fala também, né, da procrastinação. Amanhã eu mudo, amanhã eu me arrependo, amanhã eu volto para os caminhos do Senhor. Gente, isso não faz sentido. Isso é muito perigoso, É o porque amanhã não nos pertence. Pode ser que, né, tomara a Deus que todos nós aqui vivamos aí mais 100 anos, tomara, Deus seja louvado por isso. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. A gente só tem o hoje. E a gente tem que entregar a nossa vida nas mãos de Cristo hoje, agora, nesse momento. Porque essa é a decisão mais importante de todas, sem dúvida. É o que tem a ver com a nossa eternidade. E ela deixa aqui esses dois textos: eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Segundo Uhum. Coríntios 6:2. E hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Hebreus 3:7 e 8. Então, Amém. o dia da salvação é hoje, o dia de consagrar nossa vida a Deus é hoje. E eu queria encerrar com esse pensamento: que você entregue a sua vida a Jesus hoje, que você coloque sobre ele os Amém. seus pecados hoje, que você se arrependa hoje e que você comece essa mudança de rota, que você peça essa transformação para Deus hoje, porque hoje é o dia oportuno. Mas eu tô com uma pergunta aqui na cabeça e eu sempre dou ouvido a essas perguntas na cabeça, pastor, porque eu sempre penso que é o Espírito Santo, pode ser a dúvida de alguém. Claro. E aí a gente volta para fechar com esse pensamento que eu falei agora. Mas alguém pode estar pensando, mas pastor, e o que não é pecado? Né? Porque essa pergunta veio com uma coisa que você falou, né? Que você é consciente do pecado e você continua nele, né? A presunção. Ah, eu tô pecando mesmo e, né? Aquilo que você falou agora há pouco. Sim. Mas e se eu tô fazendo uma coisa, mas que não é pecado? Mas que me afasta de Deus? Sabe aquela coisa assim? É pecado? Não, não é. Ah, então vou continuar fazendo. É pecado? Ah, não, não é. Mas vou continuar fazendo. Então vou continuar fazendo. Sabe aquela coisa assim? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém? É... E essas pequenas coisas, pequenas, né, entre aspas, coisas da vida que a gente fala, ah, mas não é pecado, então eu vou fazer. Né? Hoje a gente vê um movimento grande, assim, em torno disso, né, de, ah, eu vou usar, ou eu vou fazer tal coisa no corpo, não é pecado mesmo, Deus não tá nem aí para isso. Como que fica, como que você vê isso? Bom, assim, eu acho que aquilo que é claro, quando é pecado e é claro na Bíblia, a gente tem que se afastar mesmo. Existe, de fato, um campo neutro
na vida e envolve uma série de coisas que eu acredito também que não são pecado, né? Eu vou dar um exemplo assim, bobo, mas é um exemplo. Vamos lá. A gravata, pessoa que usa gravata, né? Um pastor que usa gravata, por exemplo. Pregar sem gravata é pecado? Não. Não é pecado. Pregar sem gravata não é pecado. A gravata ela não é santa e nem deixa de ser. Mas também não é pecado você usar, né? Então é um campo neutro. Então aquilo que é neutro é um exemplo bobo, mas é para a gente parar pra pensar. Aquilo que é neutro, de uma certa forma, eu não vejo problema nenhum. Agora, vamos pensar um pouquinho. Se aquilo que eu julgo como sendo neutro está me afastando de Deus, é porque não é neutro. Esse é o ponto também, Uhum. né? Se aquilo que eu tô, tipo assim, isso está me afastando de Deus, então não é neutro. E se a gente parar pra pensar, olha lá o Jardim do Éden, gente. Não coma do fruto proibido. Não parecia aparentemente neutro? É uma árvore como qualquer outra. Parece uma coisa muito boba, né? Mas não era neutra. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Se aquilo que eu tô praticando está me afastando de Deus, eu tenho que fazer a pergunta: isso realmente é neutro? Talvez não seja. Talvez na minha percepção seja, mas no fundo não seja. A árvore era uma coisa aparentemente qualquer, mas não era, né? Ela afastou completamente o homem de Deus. Mas ainda que aparentemente parecesse neutra, é uma árvore. Então Qual é aí o problema? pode ser de acordo com cada pessoa. Às vezes vai ser neutro para uma pessoa e não vai ser para É o, outra. Talvez aquilo para outra vai sim, ocupar o coração é o dela. que Paulo fala. Paulo falou, por exemplo, ó, para os coríntios, né? Ele falou o seguinte, ó, tinha aqui lá na época a questão das carnes sacrificadas aos ídolos, né? Então lá no açougue você tinha a carne que tinha sido sacrificada ao deus, sei lá, Afrodite, por exemplo. A carne foi sacrificada a Afrodite lá no templo grego. E aí de manhã, no final da tarde, ela estava lá no açougue para ser vendida. Comer daquela carne era pecado? Paulo fala, não, porque Afrodite é um poste de madeira ou de bronze que não existe vida ali, não existe nada, aquilo é tudo superstição. Então, a carne em si é neutra, você pode comer. Mas, para aquele que acha que essa carne realmente foi sacrificada e tem alguma coisa ruim, não coma, porque você vai estar pecando. Ainda que ela seja neutra, mas se na sua consciência ela não é, isso é pecado, porque o que importa é a intenção. Então, Deus ele avalia tem aquela expressão também que diz, né, Simone, que diz assim, ó, é de boa intenção o inferno tá cheio. Eu não concordo com essa frase, nunca concordei. Muito pelo contrário, eu acho que Deus ele avalia muito as nossas intenções. A intenção é o que verdadeiramente importa. Eu posso praticar o bem com a intenção ruim, é pecado. Sim. A Eu posso estar motivação que você fazendo falou lá algo, no começo. A sim, motivação. exatamente, a motivação. Eu posso estar fazendo algo que seja neutro, que não tenha pecado nenhum. Mas se para mim aquele negócio no fundo é errado e mesmo assim eu pratico, então se torna errado, entendeu? Então por isso que é muito assim, como que a gente vai saber o que é neutro e o que não é? A gente tem que conhecer a Bíblia. Não tem Conhecer a outro Bíblia, modo. Tem que conhecer a Bíblia, a investigar o seu palavra de Deus, coração, o ter porquê que comunhão com o você Senhor. Sim, investigar o claro. seu coração, a sua motivação de estar fazendo aquilo, se ele está envolto em orgulho, se ele está, né, envolto em motivações que são pecado. Então, esse é o ponto. Como é que eu vou discernir aquilo que é neutro, aquilo que não é, como é que eu vou discernir o que é pecado, o que não é? Eu tenho que ter relacionamento íntimo com Deus. Se eu não tiver, eu não vou saber discernir. Tem muita gente que discerne um monte de coisa achando que não é errado e às vezes é porque não tem Com relacionamento com Deus. Deus. Se não tem relacionamento, como é que vai discernir? Uhum. Tempo desses, uma pessoa me falou: Ah, mas o Jesus que vocês pregam não é o Jesus que eu conheço. Eu falei: Mas poxa vida, mas que Jesus ela conhece? Só tem um. A minha vontade era, então me diga, por favor, quais são os 4 evangelhos que estão na Bíblia? A pessoa não sabe. Não sabe citar um verso de cor, mas acha que verdadeiramente conhece Jesus. Uma pessoa assim vai saber discernir o certo do errado? Claro que não. Não vai saber, porque não conhece a Deus, não conhece a Bíblia, não conhece a vontade dele revelado expressamente na sua palavra, Sim. que é a Bíblia, né? Uhum. Então, para a gente entender o que é neutro e o que não é, e eu acho que verdadeiramente há coisas que são neutras sim, o exemplo de Paulo é um desses, do açougue, por exemplo. Há coisas que são neutras e não, mas para a gente discernir corretamente, a gente tem que ter comunhão com Deus, né? Conhecer a Bíblia, conhecer o Senhor. Se a gente não tiver comunhão com Ele, a gente não vai saber discernir. Uhum. Então, eu acho que essa é a mensagem para a gente fechar, né, pastor? De relacionamento. Eu sempre bato nessa tecla aqui, que o nosso relacionamento com Jesus ele tem que ser diário. Eu falei isso na outra live, acho que eu vou repetir em todas. Eu não me torno italiana por ir num restaurante italiano.
e eu não me torno cristã de ir na igreja no sábado ou no domingo. Sim. Nós somos cristãos dentro de casa, no nosso relacionamento com Deus diariamente, com o estudo da Bíblia, com oração, com dedicar a Ele o nosso coração, a nossa vida, as nossas intenções, o nosso trabalho, tudo que nós fazemos. Pedir a Ele um coração, que Ele crie Bará, que Ele crie em nós um coração novo, porque é Ele que vai criar, é Ele que vai colocar isso em nós. E a igreja é a cerejinha do bolo. Nós não nos tornamos cristãos de ir na igreja por ir na igreja. Para bater um cartão, né? Eu tô lá, tô livre agora. Nossa, vim na igreja, né? Fiz a minha parte, tô, né? Consagrada, tô, né? Então, é diariamente pedir a Deus que tenha misericórdia, que nos dê um coração humilde, que coloque em nós o arrependimento pelo nosso pecado, que faça um transplante no nosso coração para que a gente mude de rumo. E esse é o meu desejo para vocês que estão aqui, que vão assistir depois. E, pastor, finalize assim a sua mensagem que você quer deixar. E ia pedir para você orar por nós no final. Claro, claro. Mais uma vez, obrigado, viu, Simone, pelo convite, poder estar aqui contigo e com todos aqui que estão nos acompanhando. Agradeço de coração, foi muito bom Foi participarmos uma dessa live bênção. juntos. Foi uma E mais pra bênção. frente, se Deus quiser, nós vamos marcar outras coisas ainda aqui na Igreja do NASP também. A Vai gente vai ser uma fazer muita coisa alegria. legal juntos, se Deus quiser. Mas acho que o recado final é assim, gente. É muito mais fácil nós nos salvarmos do que nós nos perdermos. Nem se compara. Para a gente se salvar, a gente tem que aceitar verdadeiramente Jesus Cristo em nosso coração. É isso. Aceitemos Jesus Cristo hoje, não amanhã, não depois de amanhã, não daqui a um ano, não daqui a um mês, não depois que eu resolver isso ou aquilo. Aceitemos Jesus hoje, agora, nesse momento, né? E que verdadeiramente nós possamos estar sobre a sua graça e que quando Jesus voltar, e a gente crê que está muito pertinho, que todos nós possamos estar em pé diante dele naquele dia, né? A Simone, junto com a sua família, eu, juntamente com a minha, todos nós aqui presentes com as nossas famílias, as pessoas que nós amamos, que nós possamos estar em pé diante dele, pela graça de Jesus, crendo verdadeiramente no nome dele, porque isso não é dom nosso, é dom dele, que nós possamos verdadeiramente estar, de fato, em pé diante do Senhor naquele dia, né? E estaremos, se Deus quiser, pela graça de Cristo. Tá Amém. bom? Deus nos abençoe, Amém. em nome de Jesus. Amém. Podemos orar então, Simone? Vamos orar, por Vamos lá. favor. Vamos falar com Deus. Pai do céu, nós somos gratos ao Senhor pela vida que o Senhor nos concede. Nós não pagamos pela nossa própria vida. O Senhor nos dá de graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Nós somos gratos, acima de tudo, pela vida eterna que nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Porque pela fé nele, crendo no sacrifício dele por nós na cruz do Calvário, completo e perfeito, nós temos direito à salvação e à vida eterna. Tome a nossa vida em tuas mãos. Nós somos falhos, pecadores, reconhecemos isso, mas nós também somos sabedores de quão grande o Senhor é. Grande em graça, em amor, em bondade, em misericórdia, e que o Senhor está desesperado em nos salvar. Que possamos permitir que o Espírito Santo atue diariamente no nosso coração, nos levando para mais perto de Jesus. Seja conosco, nos abençoe hoje e sempre, é o que nós pedimos por Jesus. Amém. 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 Muito obrigada, pastor. Nossa, Eu foi que uma agradeço. bênção. Foi uma Eu que bênção. agradeço. Que Deus te abençoe muito seu ministério. Espero revê-lo O aí no nosso, né, NASP. Simone? O seu ministério também. Deus Ah, abençoe o nosso ministério. muito obrigada. Olha, vindo ao Canadá, vem aqui em Alberta passear nas Opa! montanhas. Sim, Vai sim. ser um prazer ver você, sua esposa. E eu queria pedir aqui para as pessoas que assistiram, que ficaram aqui até agora na live, vocês viram o quanto essa live foi abençoada. Ela vai agora para o feed, eu vou postar. Deixem lá nos comentários uma frase, algo que vocês aprenderam nessa live. Coloquem lá um comentário incentivando outras pessoas a assistir, porque foi tão maravilhoso, não pode ficar só entre nós. E que outras pessoas assistam, encaminhem e coloque ali uma frase, hoje é o dia da salvação, cria a mim, ó Deus, um coração puro. Enfim, escolha aquilo que mais tocou você. A mim tocou muitas coisas que o pastor Daniel falou e eu sempre revejo as lives porque é tão bom, tanta coisa para anotar.
façam isso e incentivem para que essa mensagem chegue até outras pessoas, tá bom? Amém. Muito Amém. obrigada. Obrigada, pastor. Tenha um bom dia. Obrigado, Bom dia obrigado eu. para Você todos também, vocês Simone. que estiveram aqui. Um beijo. Nos vemos na próxima live com o pastor Odailson. Odailson Fonseca vai Que comentar os top, que próximos legal. 2 capítulos. Vai Show. ser uma bênção também. Obrigada, viu? Fiquem com Deus. Valeu, Tchau. gente. Tchau, tchau.